Olá a todos, aqui estou eu novamente, o Thiago de Lima Castro, dando continuidade aqui ao podcast no qual estou divulgando aquilo que eu pesquisei durante o mestrado, que foi minha dissertação, Compêndio Musicae de Descartes, possíveis fontes musicais, abordando essa relação entre Descartes e música. Após o último episódio, que foi de perguntas e respostas, eu vou entrar no item 2.4, a escrita do Compêndio Musicae. Retomando, anteriormente discutiu sobre os estudos que Descartes fez no Colégio Lafayette, tudo. Agora a gente vai falar do contexto da escrita mesmo. Contudo, aqui no podcast eu vou dividir esse item em dois episódios. O primeiro falando sobre o encontro de Descartes e o Isaac Bickman, e o segundo falando exatamente sobre o processo de escrita do compêndio musical. Né? Eu fiz essa divisão que eu acho que para quem vai escutar vai ficar um pouco mais palatável, um pouco mais tranquilo. Bom, então vamos lá. Depois que o Descartes acabou seus estudos no Colégio Lafayette, biograficamente não é tão claro exatamente o que ele fez. Há um tempo que não é tão claro o objetivo, aquilo que ele tenha feito. Mas basicamente a gente entende que Descartes era um sujeito, um jovem que não sabia direito que carreira seguir, não estava muito afim de seguir o que o pai queria para ele, que era que ele se tornasse advogado. O mais provável é que em meados de 1614 o Descartes estudou um pouco na Universidade de Poitiers, provavelmente formando-se em Direito em novembro de 1616, e há indícios que durante esse tempo ele tenha frequentado umas aulas de medicina, principalmente e aprendeu dissecação, que é algo que ele vai ter grande interesse, vai influenciar muito as obras maduras de Descartes. Né? E por isso que há certa discussão dele ter sido médico, ter estudado medicina. O mais provável que os pesquisadores têm hoje é que ele fez aulas relacionadas à medicina, mas que ele tenha se tornado médico não, mas um diploma de direito ele teve. Agora, mesmo sendo formado em direito, o que ele acabou fazendo indo para a Holanda, os Países Baixos, no verão de 1618, e se alistou no exército de Maurício de Nassau. Gente, sim, Maurício de Nassau, Companhias das Índias, que veio para Pernambuco, no Brasil nessa época, sim. Curiosamente, Descartes poderia ter vindo para Pernambuco junto com uma das expedições de Maurício de Nassau, mas não foi o que aconteceu. E ele ficou lá até janeiro de 1619, quer dizer, ele ficou nem um ano direito. Por que a Holanda era tão atrativa para as pessoas da época? Primeiro que havia uma situação muito pacífica, inclusive religiosa. Era um país protestante, estava num estado mais, digamos, mais tolerância religiosa. Então, sobre esse aspecto, para Descartes era mais calmo. Havia muito estudo de matemática nas universidades holandesas, e muitos humanistas, muita gente interessada no humanismo foi para lá exatamente porque esse clima, esse contexto mais pacífico, com muitos estudos que vão nas universidades, que vão desde matemática a outras áreas. E mesmo no caso do Descartes específico, o exército era interessante, porque havia uma certa aplicação de matemática no exército. Você tinha o uso da matemática para pensar estratégia e outras coisas ali. Então ali ele estava recebendo uma grana, né, estava fazendo as funções ali, e podia estudar aquilo que ele tinha interesse no local onde tinha uma certa liberdade maior para isso. E nesse contexto ele vai encontrar uma pessoa que é muito pouco lembrada na história da ciência, mas tem ganhado maior relevância, que é o Isaac Bickman, o Bickman. A gente lembra, sempre quando fala em Bickman, lembra do mundo de Bickman, da TV Cultura, né? Mas provavelmente é Bickman mesmo a pronúncia, segundo o Google, pronunciando em holandês ou neerlandês, né, como seria o técnico da língua. E olha que interessante. O Bickman ele encontrou com Descartes no dia 10 de novembro de 1618. Isso tem registro histórico.
Mas por que o Bickman é uma figura interessante? Ele foi professor de latim, ele tentou inclusive ser pastor, acabou se afastando, então ele era um filósofo, professor de latim, e ao se afastar da universidade, ele se tornou um produtor de velas e encanamentos. Por quê? A produção de velas dava vela de luz, naturalmente dava dinheiro e sustento, porque para iluminar a casa sempre usava como de velas novas. E o encanamento dava a chance dele pesquisar, porque ele foi uma daquelas pessoas dessa primeira fase da Revolução Científica a utilizar o método científico. Tinha muito interesse por método empírico, desculpa, tinha muito interesse por matemática, mas ao fazer encanamento ele produziu junto com Descartes, por exemplo, alguns estudos sobre hidrostática, que é quando sabe quando mistura água e óleo? Hoje para nós é muito claro o que acontece, qual que vai para cima, que eles não se misturam, mas na época não. E no encanamento parece que não, mas eu estou vendo isso acontecer. Né? Eu tô vendo isso efetivamente ocorrer. Mas a relação entre o Bickman e Descartes foi muito interessante porque tem uma anedota de que tinha um problema que o Bickman colocou na rua mesmo, um problema de matemática, geometria, fez um cartazinho e colocou, alguém sabe resolver? Aí o Descartes viu, foi entrar em contato com ele, que é uma anedota que foi contada pelo Daniel Listorp, que foi um dos primeiros biógrafos e comentadores do Descartes. Na época era comum isso, você colocar em algumas cidades grandes, você colocar problemas que você estava pensando num cartaz na frente da porta da sua casa, alguém passar e ler. Pelo menos na Holanda tinha esse clima, até porque a coisa estava mais pacífica, inclusive em termos religiosos, né? Mas tem uma documentação interessante, porque hoje a gente tem os diários do Bickman. O Bickman foi um cara, então esse cara que é matemático, ou seja, tem interesse em matemática, tem interesse em método empírico, ao mesmo tempo tinha uma formação, inclusive em medicina e teologia, ou seja, uma formação clássica. E ele chamou a atenção do Descartes exatamente porque o Bickman tinha interesse também em unir o quê? Filosofia natural, ou seja, a física, a matemática. E aí que a discussão de música deles vai rolar. Só que ele é uma figura muito esquecida e teve muitas contribuições ao cartesianismo, ao mecanicismo cartesiano, que vai influenciar depois Newton, Leibniz e tal, porque ele não publicava aquilo que ele pesquisava. Ele é um cara que assim tinha uma profissão para se manter, tinha uma empresa de velas, fazia outras coisas por interesse para poder pesquisar e tudo mais, e tinha diários que foram perdidos por muito tempo, mas que estão escritos alguns trechos em holandês e outros em latim, dependendo com que eles correspondiam. E tudo aquilo que ele pesquisava, pessoas interessantes que ele encontrava, ele anotava nesse diário. Então era uma espécie de diário científico. Eu estou trabalhando em tal hipótese matemática. Pô, encontrei um jovem assim, um tal de René Descartes. O cara estava interessado em matemática, veio me questionar porque ele, segundo esse diário, Descartes veio com aquela conversa: pô, será que existem os ângulos da matemática? Os ângulos do triângulo, eles existem em si mesmos, somente são construções humanas para nós estudarmos e tal. Descartes pós-moderno, que é muito estranho, mas e isso chamou a atenção do Descartes, porque era um cara mais velho que estava fazendo algo que ele tinha interesse, usando matemática para questões físicas. E qual que é o legal? No início da Revolução Científica, no século XVII, era muito comum os cientistas serem ao mesmo tempo eruditos e artesãos, como a figura do Bickman. Então era um erudito, ou seja, um praticante das artes liberais e das artes mecânicas. Por quê? Por que isso é muito importante nesse início da ciência moderna? Por uma questão muito prática. Como eles eram artesãos, no caso do Bickman, o cara que trabalhava com encanamento, se ele propõe uma teoria sobre os fluidos, ela tem que funcionar na prática. Eu tenho que construir um encanamento que não entupa, não fique entupido, porque pela maneira que eu construí, a água e o óleo, por exemplo, se misturam ali e acabam entupindo. Não, tem que planejar encanamento de maneira que os diferentes fluidos ali, fezes, óleo, sabão, sei lá o que mais, consigam circular. Eu tenho que planejar um encanamento para evitar que numa dobra
ele não entupa exatamente porque dá um problema dos fluidos ali, ou seja, o conhecimento tem que efetivamente funcionar na prática. E isso, no início da Revolução Científica, foi essencial, essa união entre, digamos, teoria e prática. Então, essa posição do Bickman entre um artesão e um erudito é essencial para ele. E ele pesquisou sobre muita coisa, gente. Os diários, inclusive, estão disponíveis na internet. Se vocês olharem o PDF da minha dissertação, tem lá o site onde eu peguei as informações, mas ele pesquisou sobre muito. Ele pesquisou sobre acústica, sobre hidrostática, sobre outras questões relacionadas à formação da matéria, do átomo, problema das vibrações e por aí vai. E ele se correspondia com muita gente. O Gassendi, que para quem conhece um pouco a história da ciência, um cara importante também da época, com Mersenne, que era um cara que dialogava com muita gente. E nesses diários tem essas conversas, mas esses diários têm uma história interessante. Os diários circularam na época, no século XIX circularam bastante e sumiram. Quer dizer, eles foram. Na verdade, desculpa. Eles foram. Na época dele, os diários circularam depois que ele faleceu entre algumas pessoas tal. Muita gente ia até lá para ler os diários dele, para pessoas que ele se correspondia em termos de pesquisa e tal, iam lá, porque ali ele notava tanto com que ele se correspondia, como as pesquisas que ele fazia tal. Só que o texto foi só redescoberto no século XIX. Então, quando começou no século o interesse por história da ciência, que esse cara foi redescoberto, porque ele foi esquecido, ele não publicou nada. Pessoas com que ele se respondia e comentava as teorias dele acabavam publicando, como Mersenne fez e outros. Então a gente vê. Só que o texto só foi publicado pelo Cornelis de Waard em 1946, que era um historiador da ciência holandês, e que editou as cartas do Mersenne também. Então vejam só, então um cara que foi esquecido, teve pesquisas dele que influenciou muita gente, inclusive o próprio Descartes, um dos primeiros, entre outros, mas ele não publicou, outras pessoas publicaram ideias suas ou derivadas das suas. Os textos do cara são redescobertos no século XIX, mas ninguém publica. Quer dizer, redescobri um texto importante. Mas se ele não está publicado, se ele não está acessível, ninguém vai fazer pesquisa em cima disso. Aí, a partir de 1946, que os textos são publicados, e aí que os historiadores da ciência vão começar a reler o cara, os historiadores da filosofia, e ver as influências que ele tem. Então tem muitas coisas que são muito recentes sobre isso. E veja, a maior pesquisa, que existem comentadores, existem gente que pesquisou assuntos específicos, principalmente em termos de música, por causa de Descartes. Frederic Buzon, o Cohen, o Albert Crombie, a Van Merch, que é uma autora que eu estou usando bastante. Mas o principal fonte de referência sobre ele hoje é o Van Clas, é o Van Clas Berkel. Berkel, que ele fez um estudo muito profundo sobre as ideias do Bickman, ou seja, sobre todos os conceitos que ele trabalhou e sobre a influência que isso teve na história da ciência. Gente, ele tem artigos anteriores, mas para vocês terem uma ideia de como esse cara é tão pouco estudado, esse livro, que é a maior fonte de referência que a gente tem publicada sobre do Van Clas Berkel, é de 2013. A gente está em 2018. Significa que um dos textos, os maiores comentários, saiu em 2013, que foi a publicação da tese de doutorado dele, ou estudos posteriores ao doutorado, feitos antes. Então a gente vê como que é um cara, para quem gosta de história da ciência, é um prato cheio, porque é um cara importantíssimo. Importantíssimo. E esse esquecimento dele é tão grande que eu até comento que o Berkel, ele faz um trabalho que é impressionante. Só que em alguns momentos ele se mostra muito apaixonado pelo objeto de pesquisa dele. Porque ele é holandês, mostrando como que a Holanda participou desse processo, não é só a Itália, a França, a Alemanha e tal. Às vezes ele até exagera um pouco nas palavras que ele utiliza. Mas vale a pena conhecer, porque o Bickman é um cara muito interessante. Agora, e
E voltando, essa posição dele, Klaas van Berkel, essa posição dele, que é o que o Berkel inclusive defende, entre o intermediário, entre o erudito e o artesão, que pôde colocar as teorias do ponto de vista da prática. E o fato dele ser erudito é que pôde também dar condições dele se despir da autoridade, porque ele conhecia. Quando você questionava a teoria dos antigos, né, Sóteres e tal, ele tinha razão de causa para isso, ele tinha estudo para isso também. Então é interessante. E o que ele vai propor? Ele vai propor uma visão mecanicista do mundo. Em que sentido mecanicista? Mecanicista vem de mecânico, que é uma concepção de que o mundo é formado por átomos e que todas as propriedades da matéria advêm de átomos em movimento. E é isso que o Berkel propõe. Porque todas as qualidades da matéria adviriam do fato de tudo estar dividido em átomos. Porém, o mecanicismo que ele trabalha, esses átomos teriam formas e tamanhos diferentes. Contudo, eles estão em contínuo movimento graças à existência de espaço vazio entre eles. Gente, isso é muito moderno. O próprio Descartes ele vai ser o grande defensor do mecanicismo, mas hoje a gente vê que muita coisa do mecanicismo cartesiano vem do contato dele com Bikman. E como que ele utilizava para analisar esse movimento dos átomos? Contudo, a teoria atômica que ele trabalha, os átomos têm diferentes formas e movimentos. O que ele está bebendo de uma fonte epicurista, digamos assim. Ele utilizava a geometria, porque se os átomos têm formas e tamanhos, a geometria é a área da matemática que possibilita trabalhar com formas e tamanhos. Então, através da geometria, ele fazia análises da matéria. Daí os seus pensamentos ser uma espécie de físico-matemática. Ele está nesse caminho. O que vai influenciar muito Descartes. E os movimentos atômicos seriam possíveis de serem medidos, e daí, como são movimentos, podem ser medidos, e por isso que podem ser analisados através da geometria. Tudo bem? Claro que a gente viu o Clavius, o jesuíta Clavius propunha esse tipo de união, algo que despertou em Descartes, mas quando ele encontra Bikman, ele vê um cara que avançou muito nesse aspecto, ele estava fazendo pesquisas, inclusive ele foi o cara, por exemplo, que primeiro calculou, já se tinha ideia, calculou as frequências sonoras. Já se concebia que o som era uma espécie de frequência, mas calcular foi uma obra do Bikman. Então Descartes ficou impressionadíssimo. Há quem analise até de um ponto de vista mais psicanalítico, de que ele foi uma certa figura paterna para Descartes, mas isso é uma outra história. E veja, essa concepção atômica ela vem de Demócrito e Epicuro, dois filósofos da Grécia Antiga. Mas há um pensamento com o epicurismo e com o atomismo de Demócrito, que foi o primeiro filósofo a usar esse termo na Grécia Antiga. Contudo, a argumentação do Bikman não é devido à autoridade dos filósofos gregos, mas é devido a cálculos que ele tinha feitos. Então, ele toma como hipótese essa visão mecanicista de átomos se movimentando e tudo, e vai atestando como esta concepção de matéria permite explicar os fenômenos físicos. Tudo bem? Gente, sempre tem que lembrar, estamos falando pré-Newton e tudo mais, mas esse é um cara importante, inclusive foi para o posterior desenvolvimento da teoria newtoniana, que parte de Descartes, por exemplo. Então. Qual foi uma das primeiras hipóteses para analisar o movimento? O som. E é aí que a gente entra no campo da música. Por quê? O som é uma frequência, é área em movimento. Então ele vai adentrar a teoria musical, que na época a teoria musical e acústica era uma coisa só, buscando utilizar a geometria para comparar os sons. Qual que era o princípio dele? Tudo é movimento de corda. Então, seja a gente cantando, seja qualquer instrumento, ele vai partir do princípio do movimento da corda. Porque eu enxergo, se eu toco a corda de um alaúde, um antecessor do violão na época, eu vejo ela se movimentando. Então eu posso pensar esse movimentando. Ele vai verificar o seguinte, que as consonâncias, que são aqueles sons que soam bem juntos, como falamos em outro dia, ele vai perceber o seguinte, ao estudar as consonâncias, duas cordas em uníssono,
uníssono, vibram o mesmo som porque as cordas têm o mesmo tamanho. Isso é experimental. Ok. Duas formas diferentes de oitava, né? Elas têm exatamente a relação de metade. A corda mais aguda é metade da corda mais grave. Tudo bem? Só que nisso ele vai dizer o seguinte: a oitava é o dobro da frequência anterior. Quando você puxa uma corda, um Lá grave e um Lá agudo, ambas são puxadas ao mesmo ponto, ambas realizam o mesmo movimento vibratório, devido a ser aplicado a mesma força. Porém, a corda menor realiza o dobro de vibrações. Então ele está colocando em termos de matemáticas, em termos dobros. Essas ideias já tem uma certa tradição sobre isso, mas a questão do Bigman é aplicar essa análise no movimento da corda para pensar a frequência. E ele vai criar toda uma demonstração de que o tamanho da corda é inversamente proporcional à sua frequência. Quer dizer, quanto maior a corda, mais grave é a corda. Quanto menor, mais aguda é a nota resultante. Tudo bem? Então ele vai criar essa relação matemática. E tem todo um processo de demonstração para isso. Partindo dessa relação inversa, ou seja, Beckmann não está dividindo a corda como a tradição fazia, ele está partindo da relação entre tamanho de corda e frequência. Ele vai calcular, usando uma cítara, todos os intervalos musicais. E tem um ponto aqui que é interessante. A tradição já propunha que havia uma relação entre o tamanho da corda e a vibração. Quanto menor a corda, mais ela vibra. A grande questão é o seguinte: essa lei, digamos assim, ela era intuída. Várias pessoas percebiam que tinha uma relação inversamente proporcional entre o tamanho da corda e a frequência resultante. Contudo, a questão do Beckmann é ter feito experimentos e ter feito cálculos que poderiam demonstrar isso físico-matematicamente, quer dizer, através do movimento dos átomos, através do movimento das cordas compostas de átomos, vibrando o ar, poderia demonstrar isso. Quem que enunciou essa demonstração, quem enunciou fora Beckmann. Hoje há fortes indícios sobre isso. Pode falar, a demonstração é do Beckmann. Quem divulgou na época? Mercedes, no terceiro livro do seu clássico Harmonie Universelle, de 1636, escrevendo: a razão da quantidade de retorno de todos os tipos de cordas é inversa do seu comprimento. E só que, qual que é a fonte? Beckmann. Por quê? Beckmann comunicou a Mersenne a sua descoberta, ele não tinha interesse em publicar, não tinha essa questão. Mersenne foi lá e publicou a demonstração dessa lei. E olha que interessante. O Beckmann escreveu no seu diário, em 1614, a demonstração dessa lei. Comunicou a Mersenne em junho de 1629. Ela só veio a público numa obra de 1636. E foi Mersenne que deu a sugestão. Já que você está falando em relação entre cordas e frequência, busca uma forma de calcular a frequência. Isso o Mersenne vai mandar essa carta para mim que falou: pô, verdade, vou pesquisar isso daí. Gente, olha que espírito de época interessante. Exatamente porque o cara tinha uma fábrica de velas para se manter, ele podia... Pô, é mesmo, ficam fabricando a vela, faz a contabilidade, vou lá pensar como calcular a frequência da corda. Hoje a gente tem frequencímetros, os aparelhos eletrônicos que fazem isso na época, analisando-se o movimento do pêndulo, inclusive, que se chegava a essas deduções matemáticas. E tem uma história muito interessante que é o seguinte: sempre houve entre os músicos, historiadores da ciência, uma demonstração, uma discussão no século XX, quem demonstrou essa lei, que ela é intuída desde a antiguidade. E tem uma historinha. O primeiro a publicar, um que enunciou essa lei, que já tinha tratado, mas assim, que enunciou como lei científica, segundo Paliska, no artigo de 1661,
foi o matemático veneziano Giovanni Battista Benedetti, o qual influenciou Galileu, inclusive. Galileu Galilei estudou os textos do Benedetti, tudo. Numa carta ao compositor Cipriano de Rori, propondo. Aí, o que o Palisca vai dizer? Bom, quem enunciou a lei foi o Benedetti, e que o Bickman chegou à mesma conclusão de maneira independente que o Mersenne adotou. O Palisca foi o primeiro pesquisador a chamar a atenção a essas cartas do Benedetti com Cipriano de Rori, como ali uma lei que vai se tornar importante, tanto para a música como para a física posteriormente. Hoje não é considerado uma lei da física isso, mas na engenharia de materiais isso foi importante. Foi importantíssimo para se calcular a frequência. Bom, isso em 1961. Lembrem que eu comentei que os textos do Bickman foram só publicados em 1646. Olha só, depois que o texto é publicado, aí tem chance de alguns anos depois o pesquisador ter acesso a isso. A Sigalia Dotrovsky, eu tenho a impressão que Sigalia é um nome feminino, mas eu não tenho certeza. É uma pesquisadora muito interessante dessa parte de história da ciência, relação com a música. Mas, em 1974, vai fazer uma análise pormenorizada, tem um artigo dela que é fantástico, da história das teorias em torno da frequência do som e das teorias físicas sobre essa questão. E ela vai dizer, olha, Bickman foi o primeiro a demonstrar através da geometria. Então, Palisca em 1961 vai dizer que o enunciado é do Benedetti e que o Bickman vai chegar à mesma conclusão por outra via. Em 74, a Sigalia Dotrovsky vai fazer uma análise e vai falar, não, quem demonstrou primeiramente foi o Bickman através do quê? Da geometria, analisando o movimento pêndulo. O Cohen, em 1984, vai dizer que vai retomar a questão e falar, olha, o texto do Benedetti, porque o Palisca foi quem divulgou esse texto. Olha, ele não apresenta uma demonstração, mas somente faz uma enunciação de caráter pitagórico, quer dizer, o que o Benedetti está fazendo é enunciando uma lei que é uma tradição, através, inclusive, usando de concepções pitagóricas para isso, que ainda eram válidas. O Frederic Buzon, em 1985, vai fazer uma análise similar à do Cohen americano, o Buzon francês, dizendo que o Benedetti anuncia um princípio, e daí passa a falar das demais consonâncias por uma metodologia pitagórica, e vai dizer que Bickman, no seu diário, cita todos os autores das quais utiliza as ideias. Ele não cita a carta do Benedetti. Isso é legal, o diário do Bickman. Ele, eu li tal cara, achei isso interessante, tal cara me deu tal ideia. Eu não pude estudar ele muito, fiquei até curioso, porque eu não conheço o holandês. Deu para ter acesso um pouco, os comentaristas falam, e um pouco da parte em latim, mas só quem sabe holandês pesquisar a fundo, né? E o Berkel, então, ele não vai comentar sobre Benedetti, mas vai dizer que foi o Mersenne que divulgou as ideias de Bickman na época, não citando a fonte. Então, a gente vê que essa é uma questão. E o Palisca é uma coisa interessante. Em 2001, ele vai republicar esse artigo numa coletânea, um historiador da música importante, falando que foi legal que esse artigo dele iniciou uma discussão importante. Mas vejam bem, estamos falando de uma teoria de física de som que vai ser muito importante depois da constituição da acústica como ciência, que é conseguir pensar a frequência sonora, que ficou esquecido por anos. Só por graças foi descoberto esse cara, que é importante para entender o desenvolvimento dessas teorias científicas, só porque o diário foi redescoberto no século XIX, mas só teve pesquisa mesmo sobre isso depois de 46 com o texto publicado. Agora, muitas vezes nós não percebemos que a história da ciência não é diferente da ciência hoje. Veja, o Benedetti, pegando todo um elemento tradicional, ele vai enunciar como uma lei científica, vai colocar essa hipótese, vai usar uma demonstração antiga. Vai ter outro cara que por outra fonte chegou a essa mesma conclusão. Vai ter, só que também se o Mersenne não tivesse divulgado, isso não teria influenciado outras pessoas da história da música a estudarem acústica sobre isso. Ou seja, cada pessoa contribuindo com um pedacinho. O funcionamento da academia científica de hoje não é diferente do que ocorria no passado.
A grande diferença é que antes era muito mais difícil ter esses contatos, apesar que você vê esses pesquisadores, é até curioso como que eles se esforçavam para entrar em contato com pares, mesmo estando em locais distantes, coisa que hoje e todos nós da academia não fazemos tanto. É curioso isso. Mas o funcionamento é o mesmo. É um cara que descobriu um certinho, o outro sintetizava. Por isso que uma história da ciência pautada nos grandes nomes é um erro. Dá uma falsa visão, dá a impressão que existem gênios. Não. Existem caras que se destacam, mas existe muita pesquisa básica, o que hoje é chamado pesquisa básica, antes de chegar alguém sintetizar isso. Aproveitando-se, né, utilizando os trabalhos de muita gente que veio antes. O próprio Newton, se não tivesse Descartes, se não tivesse Pickman, se tivesse umas Benedetti, Galileu Galilei, Copérnico, Kepler, não teria chegado ali. Bom, vamos continuar. Então, essa é a sacada do Bickman, que foi pensar as consonâncias a partir das suas propriedades enquanto sons, enquanto vibrações sonoras, pensando em frequências. Ele vai abandonar toda a tradição pitagórica e pensar todos os sons através do processo vibratório, através de como que as cordas vibram. Isso é interessantíssimo. O Bickman também vai investigar o problema da ressonância entre as cordas. O que acontece? Se eu pego dois violões bem afinadinhos, um de frente para o outro, ou na mesma sala, se eu toco uma corda, você vai ver que essa nota musical vai ressoar no outro violão. Isso é um fenômeno de acústico simples e que foi percebido desde a antiguidade. O problema é por que isso acontece? E às vezes eu toco uma corda mais aguda, faz vibrar uma corda mais grave. Isso sempre foi percebido, mas o problema é por quê? Tá. Para explicar esse fenômeno, ele vai propor uma teoria vibratória e corpuscular sobre o som, que depois ele vai deduzir para a matéria como um todo. Quando uma corda é tangida, seus átomos se chocam com o ar, fazendo vibrar da mesma maneira que a corda. Consequentemente, os átomos do ar se chocam com os átomos de outras cordas, fazendo-os também vibrar por terem uma constituição atômica similar à corda tangida, por isso que elas ressoam. Essa estrutura atômica é devido tanto aos materiais utilizados para construir a corda, como pela afinação dessa, o quanto que ela está tracionada, esticada. Pois maior ou menor tensão imposta sobre a corda modifica a organização interna de seus átomos. Se as demais cordas estiverem afinadas em outros intervalos relativos à corda tangida, sua estrutura atômica, por ser diferente, não ressoa. Ou seja, a partir de estudos de como as frequências vibram e chegando a formas de calcular a frequência, relações entre frequências e tudo mais, é claro que isso vai ser definido pelo Hertz depois, mas assim, estamos vendo um processo. Isso vai dar base a pensar o processo de ressonância, o processo da estrutura atômica da corda. Por isso que ele parte do som para pensar a matéria como um todo. Que coisa louca, né? E essa teoria da ressonância, ele também vai aplicar para entendermos o funcionamento do ouvido interno. Curiosamente, o que a gente sabe hoje? O que a gente propõe de uma maneira muito grotesca, porque eu não tenho de anatomia. O ar, as vibrações sonoras atingem o tímpano, né, uma espécie de tambor que vai movimentar ali dentro do fluido os ossos do ouvido interno, que vão movimentar o fluido, que vai estimular um nervo que vai estar conectado ao cérebro e tal. Né? O encéfalo é tudo costume. Bom, ele vai dizer que o ouvido interno ressoa da mesma maneira que uma corda. Então, à medida que o movimento do átomo de uma corda ou de qualquer função sonar vibra os átomos do ar, estes vão vibrar os átomos do ouvido. E dessa forma que ocorre a captação. Esse ponto de vista teórico, ele vai propor que o ouvido vai captar uma determinada grama de frequências sonoras, portanto. Isso ele falou, bom, se realmente a teoria está certa, então o ouvido capta uma gama de frequências possíveis dentro da sua constituição. Podem haver outras inaudíveis. Olha que interessante. Agora, se a gente voltar à questão da vibração das cordas, ele vai dizer que durante o movimento vibratório dessas, a gente pode perceber que ao ver uma corda vibrar, ela vibra igual o pêndulo. O que acontece quando um pêndulo vibra? Ele vai de um ponto a outro, ele para. Você solta, ele vai até um ponto, para e volta, para e volta. Essa é a maneira que ele vai entender o processo de vibração. E aí ele vai dizer o seguinte:
Essa vibração do ponto A ao B, quando você está mexendo no pêndulo, dentro de uma frequência, esse movimento, aquilo que ele já tinha estudado antes, vão ser fixos, esses pontos geometricamente fixos. Então o que ele vai dizer é o seguinte: se diferentes frequências soarem ao mesmo tempo e houver uma coincidência entre os padrões, entre esses pontos de parada, quando o sentido da audição vai perceber, isso vai gerar maior prazer. Por quê? Se o ouvido está ressoando junto, ele está vibrando junto e parando no mesmo ponto. Se o ouvido percebe várias frequências, cada uma para numa hora, essa vibração do ouvido interno fica instável, gerando dissonâncias. Quando esses padrões estão mais próximos, geram consonâncias. Então, por que o uníssono, duas cordas com a mesma afinação, vai ser mais agradável de todos os intervalos? Porque os pontos de paradas coincidem. Ou seja, ele está pensando o efeito dos sons a partir do estresse que ele causa sobre o sentido. E a oitava, as consonantes e todos os intervalos simultâneos vão ser mais agradáveis devido às pausas serem mais congruentes, gerando menos choques. Enquanto as dissonâncias, tendo paradas incongruentes que não se coadunam, vai incomodar, porque vai fazer os órgãos internos a vibrarem, a ressoarem de maneira não conjunta. E olha que interessante, a Unmersh, ela vai dizer o seguinte: lembra aquele grego que eu comentei, o Aristóxeno, o Aristóxeno estava sendo muito discutido nas universidades holandesas, que ele negava o ponto de vista pitagórico. Então, de uma certa forma, isso pode ter influenciado o Beckmann também, esse contato com a tradição, só que ele não vai usar a argumentação do Aristóteles. Ele também vai partir da análise do efeito das vibrações, do efeito das consonâncias na composição musical, partindo do sentido, mas ele vai propor um método geométrico, vai usar a geometria para analisar o quanto que certas combinações são mais estressantes ou não. E o Beckmann, com o tempo, as pesquisas dele, ele vai dizer que existiriam átomos grandes e átomos menores, e que os sons agudos fariam vibrar átomos menores, porque corpos menores e tal. Dessa forma, as cabras mais graves vibram mais lentamente devido a serem constituídas por átomos maiores, da mesma forma que cordas agudas vibram mais rapidamente por serem constituídas por átomos menores. Segundo Cohen, o Beckmann vai separar a altura da nota musical da sua intensidade e do seu timbre. Ele é o primeiro que vai separar essas propriedades do som. Hoje, quem estuda teoria musical, isso é básico. O som tem 4 propriedades, 4 características. A altura, que é um som grave e agudo. Apesar de altura a gente lembrar de volume, mas altura tecnicamente não é volume, é grave e agudo. Intensidade, que é um som mais forte, mais fraco. Duração e timbre. E o Beckmann, ele vai ser um dos primeiros que vai dizer: não, a altura é frequência, é velocidade que os átomos vibram, a intensidade é a quantidade de átomos movimentados, ou seja, mais cordas movimentadas, mais forte o som e tal. Quanto menos, mais fraco. E a qualidade, o timbre, é diferente da maneira como os átomos estão agregados, dispostos dentro daquele objeto. Quanto átomos mais afastados, os sons são mais forte. Quanto átomos mais maiores, mais ligadinhos, material mais robusto, né? É isso que ele está querendo dizer, vai ser melhor. Então ele vai conseguir explicar partindo desse movimento os diferentes entre instrumentos, notas, intensidades e tudo mais. Gente, isso é muito interessante. A gente está vendo esse momento em que começa a se estudar a frequência e veja, o Newton vai estudar as cores partindo dos estudos sobre frequência sonora, sobre estudos da consonância. Quando faz pesquisar eletricidade, magnetismo, ondas de rádio, a base também é acústica. Ou seja, se partiu da acústica para essa finalidade. Tem textos sobre história da ciência que mostram isso. E veja, o Beckmann, então, quando o Descartes encontra o Beckmann, vai ser: meu Deus, né? Eu queria juntar essas coisas e vejo um cara que faz. Então vai ser, né, uma relação muito frutífera de poucos meses, mas eles vão produzir muitas coisas. A impressão do Beckmann sobre Descartes foi tão forte que, além dele dedicar o compêndio musical ao Beckmann,
ele vai, no final, ele vai escrever o seguinte. Olhem esse trecho, o parágrafo final. Eu obti muitas coisas por desejo de ser breve, outras por esquecer, e muitas ainda por ignorância. Eu padeço, no entanto, por esse filho de meu espírito, ser imperfeito e semelhante a um feto que acabou de nascer, indo ao seu encontro em testemunho de nossa familiaridade, e o mais correto monumento de minha amizade por ti. Nessa condição, de ainda escondido na sombra de teus arquivos, não será exposto ao julgamento de outros. Não serão como você, não desviarão os olhos benevolentes das partes defeituosas, para continuar aqueles que eu nego que têm exprimido certos traços de meu espírito. Eles não saberão que nesta obra tenho sido composto unicamente para ti, por um homem ocioso e livre em meio à ignorância militar, e que age e pensa de maneira distinta. Breda de Brabante, sendo concluído à véspera do 1º dia de janeiro de 1618. Quer dizer, olha que demonstração emotiva que o Descartes faz, né? E a gente vê que ele considera Beckmann um mestre nesse momento. Depois eles vão brigar, mas... Então, a gente vê aqui como que o texto foi colocado para o Beckmann. Ele está falando, olha, posso ter errado e tal. E o Beckmann vai comentar no diário dele que, assim, que o Descartes tinha dito que não tinha conhecido ninguém que estudava tão cuidadosamente matemática e física conjuntamente. O que talvez tenha impressionado Beckmann sobre Descartes é que Descartes tinha muita facilidade, tinha mais facilidade com matemática que o próprio Beckmann, mas essas pesquisas já realizadas, porque toda essa pesquisa de frequência sonora é de 1614, certas partes vão ser fases posteriores, mas o cara já está entendendo, já está fazendo demonstrações geométricas das relações de sons quando encontra o Descartes e mostra para ele, ó, olha o que eu escrevi e tal, né? Agora, por isso que muito provavelmente o mais aceito é que o Descartes vai escrever o compêndio musical, o compêndio sobre música, depois de ter escrito, de ter encontrado com Beckmann, tanto por essas declarações. Mas, olha, não é impossível que Descartes já estivesse trabalhando no texto antes e tendo terminado, mudado, revisado, entregue para Beckmann para análise. Inclusive, pessoalmente, eu acho muito complicado Descartes ter escrito um texto, por mais que seja curto, tal. Um mês é muita pouca coisa. Por mais que ele tivesse muito tempo ocioso, o tempo da época era uma outra forma. É muita reflexão para ser um mês só. E ele não adotou. A gente vai ver depois. O que acontece? O Descartes ele escreveu, e o Descartes não adotou a metodologia do Beckmann, porque o Beckmann usa geometria pensando em frequência. O Descartes trabalha com ideias da época, até meio pitagóricas em alguns pontos, para pensar a música. Ele até cita algumas propostas do Beckmann, como a ideia de que uma nota mais aguda tem maior frequência, e a explicação dele sobre a ressonância lembra, mas estamos falando de uma ideia. Porque assim, logo no início do compêndio, eu posso dizer que as principais propriedades do som, se estudar a música, são a altura e a duração. Comenta, no que diz respeito à qualidade do som em si mesmo, os quais corpos e quais matérias é produzido mais agradavelmente, isso é considerado pelos físicos. Ou seja, uma citação direta aqui, olha, eu não vou estudar a questão do timbre, os físicos dão conta, e provavelmente os físicos, ele está falando do próprio Beckmann, que tinha uma teoria já pronta sobre isso. E a gente pode, inclusive, interpretar que a teoria física do som o Descartes aceita nesse momento. Ao discutir sobre os intervalos, Descartes vai citar o fenômeno da ressonância nas cordas do alaúde, que ao tanger uma corda mais grave às vezes, a oitava e quinta ressonam entre as cordas, devido ao som mais grave conter em si os sons mais agudos. E vai passar uma dedução aritmética. O processo de ressonância, que é importante no pensamento de Beckmann, é citado por Descartes, que não cita a teoria do Beckmann, que vai desenvolver todo um pensamento sobre isso. Agora, tradicionalmente, o André Pirot, em 1907, vai dizer que essa citação da ressonância devia ser sobre a obra do Ptolomeu, sobre um texto. Ptolomeu tem um texto clássico sobre música, e que Descartes teria acesso através dos jesuítas. E esse texto, essa teoria de ressonância é muito citada por teóricos medievais e do Renascimento.
como Descartes escreve uma obra para o Bigman, pelo menos a termina, até o mais recente que ele escreveu um mês mesmo, mas eu pessoalmente tenho desconfiança, eu acho um mês muito pouco tempo. Agora, que ele realmente deve ter repensado algumas coisas pelo encontro com o Bigman, isso eu tenho certeza. O fato de ele ter escrito para o Bigman, fazer essa citação, a gente sabe hoje que o Bigman pesquisava, é muito. Eu acho que a citação, a ressonância que ele faz tem muito mais relação com o Bigman, eu acho muito mais provável do que a teoria do Ptolomeu, que circulava, era conhecida, citada por muita gente, mas o contexto de proximidade de ambos indica isso. E tem uma coisa assim, o Pirro, quando ele comenta isso em 1907, ele não tinha acesso aos textos do Bigman. Que ele conhecia do Bigman, o que Descartes cita em algumas cartas ao próprio. Então, já tinha algumas publicações de algumas cartas entre Descartes e Bigman, desde a época que Descartes faleceu e tal. Então ele não tinha acesso a isso para fazer uma hipótese mais forte sobre esse assunto. Bom, além dessa questão, em outro trecho, Descartes vai dizer o seguinte: deve ser entendido do mesmo modo que dizemos que o som atinge os ouvidos por vários choques. Quanto mais rápido socorrer o som, é mais agudo. Isso parece-me claramente uma citação direta ao Bigman. Não vejo como é muito similar ali, algo que o Bigman já tinha escrito no diário, que já tinha mostrado para o Descartes, né? Mas o processo de análise das consonâncias de Descartes não parte desse princípio como fez o Bigman. Ou seja, ele assume a ideia, mas ele segue um caminho mais tradicional, que ele vai estar experimentando o método dele, que é o método cartesiano. Ele começa a experimentar, que eu vou explicar isso no próximo episódio. Bom, mas é como como vai dizer, entre o Bigman e o Descartes houve muita colaboração. Tem um artigo do Jorge Moreno, de 2012, sobre como que eles estudaram hidrostática e o problema da queda dos corpos celestes, os problemas astronômicos, até o momento que eles separam, até o Descartes sair de Breda em dezembro de 1618. Então, esse contato com o Bigman foi essencial para o Descartes experimentar o uso da matemática para pensar a física, principalmente a geometria, que é o que Descartes vai trabalhar, só que a partir de princípios diferentes do Bigman. Então, há muita influência sobre os textos de Descartes sobre Bigman, nessa aplicação da geometria, na sua física de cunho puramente geométrico, vai ter muita relação. O melhor estudo sobre isso é do Nicolas do Van Berkel. Vale a pena para quem tem interesse procurar. O livro está em inglês, não está em holandês. Em português, felizmente, não tem tradução. Tem alguns artigos dele que você acha pelo JSTOR sobre o assunto. Mas agora, desde que foi publicado em 1946 esses diários, se tem feito esses estudos sobre as relações de Descartes e Bigman. Agora, isso realmente tem ficado mais forte de uma maneira mais recente, por tudo aquilo que eu pesquisei. Isso é citado pelos grandes biógrafos, tudo, mas assim, o Gal Crosier, por exemplo, que é um biógrafo que trabalha bem essa questão, qual que é a referência dele? Ele deu uma olhada nos diários, deu. Mas qual que é a grande referência? O Berkel, de artigos que ele tinha publicado já nos anos. Já há um tempo, porque eu vou comentar aqui o nome do livro do Berkel, para quem tiver interesse em conhecer mais sobre o Bigman, Isaac Bigman. Não é o Bigman da cultura, procurando aqui informação. Olha, um dos artigos é de 80. Um dos primeiros artigos dele, que chama Descartes et la philosophie physique mathématique, na revista Archives de Philosophie, o Berkel publicou em 83. Tem o livro dele, que é Isaac Bachman on Matter and Motion, Mechanical Philosophy in the Making, né, que é um texto que a versão em inglês é publicado em 2013, a versão holandesa é anterior, né, e tal. Mas veja, mesmo os biógrafos, um monte de gente que pesquisa essa questão, a referência ao Berkel. Começou a publicar sobre isso nos anos 80. Ou seja, tem muito estudo para esse cara. O Isaac Bigman é um sujeito
essencial para a gente entender a Revolução Científica, porque ele escreveu sobre vários campos. Essa questão de acústica foi muito importante posteriormente para a física, para outros campos da física. A questão as teorias sobre fluidos dele, fluidos líquidos, né? Água, óleo, como que isso interage. As teorias dele sobre, inclusive há indícios de que ele fez uma certa, ele e o Descartes fizeram uma outra demonstração da teoria da inércia, chegaram a ela antes disso ser mais algo que já estava assim trabalhando por Galileu, outros, mas eles fizeram uma demonstração com matemática disso antes de ser realmente anunciada. Então, é uma figura extremamente importante. E agora, para quem está ouvindo, pode pensar: caramba, a relação entre música e história da ciência, história da música e ciência moderna é tão próximo? É. Porque é um campo em que eu observo, faço observação da vibração das cordas, a questão dos sentidos é facilmente percebido e é um ponto de ligação. Como tem toda aquela raiz histórica da música separada da matemática, era um pulo para você começar a aplicar, para pensar o movimento. Que a sacada do Bickman foi isso. É não pensar a música, em termos de matemática, como divisão de cordas, mas pensar em termos de frequências sonoras devido a átomos se movimentarem. E ele parte de uma concepção de música para uma concepção dos movimentos do som para pensar a matéria como um todo. E que ele vai aplicar essa forma de pensar em termos de átomos e tal. Claro, e é interessante que ele vai aplicar essa teoria nos fluidos. Né? E olha só. Claro que aqui eu estou fazendo um certo esforço imaginativo, mas a gente poderia pensar hoje átomos grandes como moléculas complexas. Talvez ele tenha chegado a algumas ideias sobre moléculas, se a gente pensar em termos de moléculas, mais do que em átomos, porque átomo é a ideia o átomo ali, não é o sentido do modelo atômico que a gente usa, é o sentido de indivisível. Átomo, do grego, não divisível. Talvez ele tenha a sacada dele sobre química seja interessante também. Eu não conheço estudos relacionando sobre isso. O Beckel, até porque eu me foquei muito mais na parte musical, porque não deu tempo. Tenho muita curiosidade de estudar mais sobre o Bickman, mais para aprendizado. Mas é um cara que precisa ser lembrado. E veja, ele não foi enganado pelo Mercedes. Ele não tinha interesse em publicar, porque o lance dele era pesquisar. Era pesquisar, conversar com gente que também estava pesquisando, trocar figurinha, lançar desafios, receber desafios. Esse era o prazer do cara. Então ele infelizmente foi esquecido. A parte das teorias de frequência dele foram publicadas pelo Mersenne. Influenciou Gassendi também nas conversas, Pierre Gassendi, que é um cara importante da época também. Então vamos recobrar. E a gente vê que discutir música tem vários pontos possíveis entre música e história da ciência. E para quem talvez seja músico e esteja ouvindo, pode falar: pô, mas essa discussão é longe da prática musical. Não é tanto, porque esse tipo de discussão vai ser importantíssimo para o Ramon depois fundamentar a noção do acorde. Porque veja, por mais que a ideia de consonância no contraponto, apesar que essa época que vai surgir o modelo Fuchs de estudo de contraponto, que é o que a gente usa, de contraponto espécie, já pensava em termos contraponto, né, punctus contra punctus, duas melodias simultâneas, vão ser pensados sempre nas notas que coincidem, mas ainda a estrutura musical é pensada de maneira horizontal, ou seja, eu penso em melodias simultâneas. Esses estudos de acústica relacionando, que vão ser divulgados pelo Mersenne, tenha em mente isso. E Ramon leu o Mersenne. O que eu estou querendo dizer? Qual que é a ideia do acorde? Que é um bloco, uma entidade sonora, um conjunto de sons simultâneos que estruturam a música. Qual que é boa parte da base do Ramon? Vai ser inclusive sobre o Descartes, né, tal, mas é a ideia de que o sentido da audição percebe o som simultaneamente. Então, como veja, o nosso ouvido não trabalha horizontalmente, vou retomar. Quando nós escutamos um conjunto de sons simultaneamente, nossa percepção subjetiva, pensando com a epistemologia da época, vai separar em melodias simultâneas. Mas o que o sentido, o que está ocorrendo com nossa audição? Ela está vibrando simultaneamente com vários sons. E há uma preponderância nas teorias, inclusive do Bickman,
do baixo sobre os outros sons por ser uma vibração mais lenta que movimenta mais os sentidos, que inclui as notas superiores. Essa epistemologia, essa maneira de pensar o som através da acústica é essencial para, primeiramente, se argumentar sobre a função dos acordes, e que o Rameau vai defender quando vai escrever seu tratado de harmonia, a ideia de acordes, e posteriormente, nos livros posteriores, quando ele vai desenvolver a teoria do baixo fundamental, ou do baixo cifrado. Esse funcionamento do sentido vai se tornar o ponto de apoio dele. Então, isso é importante para a história da ciência, mas para a história da música também. Porque por mais que existe um aspecto, a teoria, a maneira como faço a teoria, ela possibilita ensinar, facilite aprender e explique o fenômeno, essa horizontalização da estrutura musical também dependia de eu argumentar que isso refletia a natureza da música. E num processo típico da modernidade, onde eu passo do cosmos ao homem, começa ali no Renascimento, vai se desenvolver na modernidade, partindo do funcionamento do sentido. Isso é extremamente interessante para o próprio estabelecimento de uma teoria musical. Bom, ficamos por aqui hoje. Semana que vem eu dou continuidade a esse item da dissertação, mas eu vou falar sobre a relação, o método do compêndio musical em si, o método que Descartes escreveu, e qual que é a relação com a obra madura. Mas quem quiser, tem aí a dissertação, como eu sempre digo, seja para quem está vendo pelo YouTube. Não estou colocando mais vídeo porque minha máquina não está dando conta de gravar vídeos e tal. Não pude trocar os HDs ainda, então vai ferrar a máquina se eu fizer isso. Então, quem estiver ouvindo via podcast, ali na página tem o link da dissertação, tem essas referências bibliográficas. Podem fazer perguntas, seja no post do meu blog, tianix.wordpress.com, seja no canal do YouTube, né? youtube/user/tianix, né? Canal, e também pode perguntar via Twitter, @tianix, e como sempre fazer aqui, tem meus textos sobre música e filosofia no site Música e Sociedade. Vale a pena conhecer o projeto, não nem para meus textos, tem muita coisa bacana ali. Vale a pena conhecer, e obrigado aí pela atenção.